Bom dia, sou Rose Cardoso, artista plástica, poetisa, membro da Academia Goianiense de Letras e venho através desse para que possamos falar do nosso momento literário, qual eu intitulei de Minuto Literário. E vamos falar sobre o processo de criação. Bom, o processo de criação na literatura, ele é uma força agressiva da escrita e da linguagem, ou até doce, no ensaio que nos incita a materializar essa escrita, tomando partido da linguagem que somos capazes de usar através da nossa criação. É como parir. Eu digo parir no sentido de nascer, dar a vida. E os sinais para essa vida podem ser até o balanço de um galho de uma árvore que você olha pela janela e o vê naquela dança gostosa, para lá, para cá. Através disso nós podemos criar uma imagem. Ou um passarinho cantando, melodiando, e que faz com que nós busquemos aquele som para dentro da gente. A gente é capaz de criar através disso uma situação nova, e que através disso aí nós podemos começar a escrever, desde que aquele som nos incite a buscar imagens, sons, e através disso materializar o texto. As imagens, elas são visuais, mas também são emocionais. Elas são narrativas visuais que somos capazes de criar. Como exemplo vivo, que temos que incitar na escrita, as imagens que nós colocamos através das palavras. Há um tempo atrás, citando um exemplo, eu vi uma terra trincada, no chão, muito trincada. Ela estava rachada, cheia de sulcos muito fortes, um entre o outro. Eles eram vivos, parecia que estavam se aumentando e muito profundos. Me emocionei com aquilo. Estava até bonito, ou até muito feio, porque nos levava a sentir a seca, a falta de água. Bom, eu comecei através daquela emoção que eu tive naquele momento, daquela terra trincada, daquelas marcas, eu comecei a rabiscar um poema. Eu escrevi uma palavra, outra palavra, um sentimento mediante a imagem, e eu fui colocando isso num pequeno lembrete, um pequeno papel. Fui rascunhando, tipo assim, uma palavra-chave, acompanhada depois de algo que incitasse a palavra-chave a um sentimento. Eu desenhei brincando a criação da imagem que eu construía, e através dessa brincadeira nasceu um poema. E quando esse poema estava pré-pronto, eu precisava intitulá-lo. Então eu criei um pré-título, mas troquei palavras, busquei outras imagens, coloquei metáforas e fui buscando algo que materializasse aquilo para mim, na condição de que eu sentisse que já era um poema. Mas eu deixei descansando, ia, mexia um pouco, melhorava. Um poema não nasce imediatamente, ele vai nascendo, nós vamos construindo. A gente não o faz, a gente vai fazendo, e a gente o concebe quando a gente sente que ele tem a emoção que nós gostaríamos que ele passasse. E é importante demais para o amadurecimento do poema é deixá-lo descansar. Descansar como você põe um bebê para dormir. Quando você coloca o bebê na cama, você o deixa dormindo. De vez em quando você vai lá, olha se ele está em boa posição, se ele continua dormindo, se não tem nada o incomodando, e volta. Assim, o bebê tem o seu descanso e concebe-se, através disso, a finalização do processo que era o necessário, no caso do bebê, o sono. Mas também podemos comparar essa criação como fazer um pão. Você prepara a massa, coloca descansar para que cresça. Depois de crescida, quantas vezes você olhou, você percebeu se ela estava no ponto, e você fez o pão, materializou esse pão e colocou esse pão para assar.
Assim também é a formação de um poema. A gente pega uma palavra, uma imagem, um sentimento e nós vamos finalizando. Bom, nesse mesmo processo em que eu citei para vocês a questão tanto do bebê quanto do pão, eu também tinha visto uma imagem. E essa imagem eu construí esse poema que eu acabei finalizando ele e intitulando ele de Travessia à Seca. O poema ficou, para mim, naquele momento, ainda faltando alguma coisa. Se deixasse, eu continuaria mexendo. Mas nós temos que ter, de repente, a sensatez de saber que ele está pronto ou está precisando de algo. Baseando-se num comentário do nosso querido professor José Fernandes, que era um escritor exímio, um professor maravilhoso, imortal da Academia Goiana de Letras, e hoje ele é uma estrelinha, está lá no céu, velando por nós, aqui que estamos ainda na batalha da escrita e da vivência. Eu resolvi inscrevê-lo no concurso, que fui incitada por uma amiga que me mandou o link, e esse concurso era algo que não estava nos meus projetos, mas baseando-se no comentário do professor, eu achei que seria interessante, de repente. Eu tinha pouco a perder e seria muito bacana nesse momento estar participando. E diante de 2.500 inscritos para o livro, que o livro está pronto, eu fiquei em 4º lugar dos 5 classificados, sendo eu a única mulher, que foi o que me deixou mais encantada. Foi uma emoção e um incentivo para que eu pudesse domar o meu medo em soltar as amarras e construir as palavras. Eu vou ler para vocês o poema, para que vocês sintam a presença das figuras, das palavras, dos sinais que eu busquei antes de construí-lo, na imensa imagem que eu vi no chão, que era para mim de repente algo, simplesmente uma rachadura na terra. O poema se chama Travessia à Seca. Um tempo que a sombra cobre tímidas gotas em lágrimas deslizantes. Galhos secos, quebradiços, pedem arrego, como pedras plantadas no jardim, ao sol vivo, em faíscas. Uma lata d'água dança em silenciosa cabeça, vazia, sem gotas. Ela acena ao açude da saudade. Um sopro cálido assobia, pedindo passagem. As folhas esparsas em terra batida, trincada. Brotos adormecidos suspiram, enquanto um medo em pó suspira e reclama às aragens da esperança. Rosi Cardoso. Bom, fica a dica para vocês sobre o processo de criação de um poema através das palavras. E que essa experiência possa valer de incentivo para que nós possamos, através desses pequenos sinais, estar entrando na literatura, mas não esquecendo jamais que a leitura incita a escrita. Muito obrigada.